Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor. Entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz. Brilha a estrela da paz. Glória a Deus! A paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Hoje o programa está em clima de Natal, uma data muito especial para todos nós e que traz muitas reflexões. Mas será que estamos comemorando o verdadeiro Natal? O que essa data significa para nós? Já estamos no dia 26 de dezembro, mas ainda dá tempo para falar sobre o aniversariante mais importante do mundo. Ao final, comemoramos o seu nascimento todos os dias em nossa vida. E para a conversa de hoje estamos recebendo em nossos estúdios o nosso amigo evangelista Marcelo Teles. A paz do Senhor, evangelista. Pai do Senhor, evangelista Samek, Pai do Senhor, irmã Azenato, Pai do Senhor aos jovens, prazer estar aqui. Amém. O prazer é nosso, pastor. E também acompanhando ele está a sua esposa, nossa irmã Gilnaide Teles. A paz do Senhor, irmã Gilnaide. Amém, evangelista Samek, Pai do Senhor, irmã Zenato, os demais irmãos que aqui estão. E você que está acompanhando o programa Espaço Jovem, uma alegria estarmos aqui juntos. Glória a Deus. E temos também aqui a presença dos jovens, pastor, que sempre estão aqui nos ajudando, né? Temos os músicos aqui, o nosso irmão Diego Rodrigues, o nosso irmão Neto, nosso irmão Jebson Filho, o irmão George e o irmão Felipe, né? E também acompanhando temos aqui a nossa irmã Itamara Valentim, lá de Caruaru, que já é a segunda vez, né, que está conosco. Amém. Glória a Deus, muito bem. Amém. E a gente está muito feliz, né, de ter todo mundo aqui e você também conosco. O Natal, ele desperta, né, sentimentos bons em nós e traz ainda mais esperança pelo que ele representa. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, eu preciso relembrar para você que o Espaço Jovem também está sendo transmitido pelos canais do YouTube, o IEADP Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Então aproveita aí que a gente ainda não começou e compartilha com seus amigos, porque a conversa de hoje está muito boa e a gente vai começar daqui a pouquinho. Muito bem. E já para começar, né, a nossa conversa de hoje com o evangelista Marcelo Teles, a irmã Gilnaide, o nascimento de Jesus ele é um fato extraordinário, pastor. Tanto por conta de sua espera, como também devido à sua importância vicária. Independente da data, por que nós devemos comemorar o Natal? Muito bem, a pergunta que o senhor nos fez já em si traz a resposta, né? É um evento histórico incomparável, o nascimento de Jesus. Ele foi predito pelos profetas no Antigo Testamento. Isso porque Deus queria deixar bem claro quem seria o enviado. Ele não queria que Israel, principalmente, e as nações da terra ficassem confundidas. Como saberemos quem será este Cristo? Então, através dos profetas, eles deram detalhes tão precisos que a gente vê o cumprimento de cada detalhe profético na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudiosos dizem que mais ou menos 300 profecias, né, cumpriram-se em Jesus, literalmente. Isso, então, por exemplo, a tribo da qual ele viria, o lugar que nasceria, estes e outros detalhes proféticos mostram que Jesus se encaixa perfeitamente no cumprimento dessas profecias e que esse é um evento histórico que marcou toda a história da raça humana, não é isso? A nossa história, por exemplo, está dividida em antes e depois de Cristo. Então não tem como ignorar essa pessoa tão importante que Jesus é.
Muito bem, glória a Deus. Pastor, nós temos aqui a presença, né, como a gente apresentou no começo, da nossa irmã Itamara Valentim, que vai estar também participando aqui do programa Louvando ao Senhor. E a gente já vai começar ouvindo, né, a nossa irmã louvando ao Senhor, juntamente com toda a equipe dos jovens. A paz do Senhor para todos aqui presentes, também para os nossos queridos irmãos aí de casa, que Deus abençoe a sua vida. E eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui neste programa, adorando ao nosso Deus. Agradecer também ao meu pastor presidente, Ailton José Alves, ao meu querido pastor, gestor ali em Caruaru, pastor Ailton Júnior. Não posso deixar de agradecer ao servo do Senhor. E eu quero convidar você aí de casa para juntos adorarmos ao nosso Deus e dizermos que tão somente que seja a Ele a honra, a glória e todo o louvor. Aleluia, glória a Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Diga aí onde você está, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Glória a Deus. Aleluia, Glória a glória a Deus. Deus, porque um menino nos nasceu. Glória a Deus nas alturas. E participe, né, você também do Espaço Jovem, enviando pra gente, né, o seu vídeo para o nosso WhatsApp, aquele videozinho que você já sabe, de 30 segundos, cantando um hino, um louvor que você gosta muito. E o número você já sabe, mas eu vou repetir, né?
Anota aí, é o 81992094819. A gente quer ver o seu vídeo aqui. Então, grava e não esquece de dizer o seu nome e a congregação que você faz parte. E, pastor, a gente tem mais uma pergunta do ponto de vista angelical. Quando a gente para analisar as passagens do nascimento de Jesus, a gente vê que os anjos se alegraram. Por que os anjos se alegraram com o nascimento de Jesus? Muito boa essa pergunta, irmã Zenate. Alguém pode pensar por que no dia 25 de dezembro se faz comemoração ao aniversário de Jesus, né? O nascimento, né? A palavra Natal quer dizer nascimento, né? E a gente celebra com tanta alegria. Ora, porque até os anjos celebraram com alegria, Amém. né? Nós que já somos pais, quando recebemos a notícia de que a esposa estava grávida, já trouxe alegria, né? Imagine quando se cumpriu os 9 meses que a criança veio à luz, né? Então a gente se encheu de alegria, ao mesmo tempo um misto de emoções, trouxe lágrima aos nossos olhos. Também os vizinhos, familiares vieram celebrar. A gente aproveitou também para fazer de alguma forma um bifezinho, alguma comida, não é? Né? Para celebrar, não é verdade? Então não poderia ser diferente com o nascimento de Jesus, né? Nós celebramos com alegria e, como a irmã bem pontuou, os céus celebraram, né? E a pergunta é: por que os céus celebraram o nascimento de Jesus aqui na terra? Porque Deus tem o interesse de salvar toda pessoa, todo ser humano. A proposta do Evangelho é de ser pregado a toda criatura. Isso mostra a universalidade do Evangelho, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Então o amor de Deus não é seletivo para alguns e outros não. É um amor universal. A graça de Deus é universal. Paulo diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. É isso, então, o amor é universal, a graça é universal, o Evangelho é para pregar em Jerusalém, Samaria, não é isso? E todos os confins da terra. Então, mostra que também o Evangelho é universal e Cristo é Cristo dos povos. Então, os anjos celebraram porque a entrada de Jesus no espaço-tempo mostra a intervenção de Deus para salvar todo homem. Cristo veio cumprir o que dele estava escrito, como falamos, e oferecer esta salvação sem fazer distinção de cor, de raça, de sexo, de etnia. Todos os homens, ou a todos os homens é ofertada a salvação em Jesus Cristo. Por isso que os anjos celebraram. E Jesus disse em Lucas 15 que há alegria no céu por um pecador que se arrepende diante dos anjos de Deus. Então os anjos celebram quando o homem se reconcilia com Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus. E, pastor, o senhor falando aí, né, sobre o nascimento de Jesus, esse momento tão extraordinário, que mudou a história da humanidade, né? Sim. Geralmente, quando alguém importante vai se apresentar a algum lugar, é anunciado, né? Com antecedência: olha, fulano de tal vai vir, o rei, a rainha, autoridade política. E no caso de Jesus não foi diferente, né? O senhor já chegou a pontuar no início que são mais de 300 profecias acerca do nascimento de Jesus. E quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe que o Antigo Testamento ele aponta para o nascimento, para a obra redentora através de Jesus Cristo. E isso levou muito tempo sendo anunciado. Então já mostra a importância, né, da pessoa de Jesus. Sem sombra de dúvida, né? Jesus, por exemplo, quando estava já ressuscitado, e ele se encontra junto aos discípulos de Emaús e começa a fazer aquelas perguntas, aí diz assim o texto: e explicava o que dele se achava nas Escrituras. O que dele se achava nas Escrituras, né? Jesus um dia disse aos fariseus: examinai as Escrituras, não é isso? Porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, o Antigo Testamento é a base. E foi a Bíblia que os apóstolos utilizaram para pregar que Jesus era o Salvador. Eles mostraram que Jesus era o Cristo prometido no Antigo Testamento. Isso de uma forma tão precisa. Imagine que 300 profecias para se cumprir numa pessoa só, ou mais de 300, Deus foi bem detalhista para que ninguém se enganasse. Quando se diz que ele viria de uma mulher, ora, todo homem vem de uma mulher. De alguma forma, muitas pessoas preencheriam essa profecia. Mas depois ele vai afunilando. Tem que ser da tribo de Judá.
além de ser da tribo de Judá, tem que ser da família de Davi, de ancestral, não é isso? Ou descendente real. Então ele vai afunilando, tem que nascer em Belém, aí aqueles que nasciam em outras cidades já estavam descartados, né? E assim por diante, depois teria que morrer, né? Salmo 22, Isaías 53, Zacarias 12, fala que ele seria traspassado. Então aí a gente já vai percebendo que muitas pessoas que poderiam preencher o cargo de Messias vão sendo descartadas porque as profecias vão afunilando e elas se cumprem literalmente na pessoa de Jesus. Então o momento do Natal é o momento da gente agradecer a Deus, porque Ele é um Deus fiel. Prometeu no Antigo Testamento e cumpriu quando chegou a plenitude dos tempos, não é isso? Tem um autor que disse assim, Deus preparou o Evangelho para o mundo e o mundo para o Evangelho. Jesus poderia ter vindo muito tempo atrás, mais do que veio, não é? Passou-se já 2000 anos, mas Deus, na plenitude dos tempos, no tempo oportuno, Ele cumpriu a sua promessa, enviando-nos o Salvador. E, pastor, quando a gente analisa as profecias, como o senhor bem falou, cada detalhe se cumpriu do jeito que foi falado, do jeito que foi profetizado. Não existe erros. Não. Inclusive, nesse mês, a gente também fez referência ao Dia da Bíblia, né? Isso. E uma das coisas que faz a Bíblia ser um livro sui generis, ou de gênero único, incomparável, é essa infalibilidade das Escrituras, né? Através, por exemplo, das profecias. Veja que a profecia é uma anunciação a respeito de um evento que está para acontecer. Essa capacidade de prever o futuro, nenhuma pessoa tem. Somente Deus, que é presciente, ou seja, que tem a capacidade de conhecer antecipadamente. Isaías 46, versículo 9 e 10 está escrito, eu anuncio o fim desde o começo, não é? Então, veja, ele anuncia como vai ser o desfecho já na gênese da história. E a primeira menção à vinda do Salvador está no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, de que ele viria para esmagar a cabeça da serpente e viria da semente da mulher, e não como se esperava da semente do homem, não é isso? Porque o homem é quem possui a semente. Mas Deus contraria a lógica natural, embora viesse através de uma mulher, seria sem a participação masculina. Então, ele entraria na terra de uma forma sobrenatural e também sairia de uma forma sobrenatural, porque todo mundo morre, não é isso? Todos nós um dia iremos morrer, mas Jesus, ele morre, ressuscita e sobe para o céu com o corpo e tudo glorificado. Então, ele entrou de uma forma extraordinária e saiu de uma forma extraordinária. Então, saber que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento, agora no Natal, isso nos faz glorificar a Deus por sua fidelidade. O Antigo Testamento é o negativo da foto. Essa geração não sabe o que é isso, né? Já tem a foto hoje é tudo digital, hoje já é tudo digital. Mas a gente podia fazer essa comparação de que o Antigo Testamento é o negativo da foto e o Novo Testamento é a foto revelada. Quando ele aparece no cenário mundial, quando ele aparece em Jerusalém, quando ele aparece em Belém, ele está revelando aquilo que dele foi profetizado no Antigo Testamento. Glória a Deus. Outra coisa, pastor, também que nos deixa assim, né, surpreendido, né, pelo poder da palavra de Deus, é que essas profecias não vieram de apenas uma pessoa. Isso. Foram várias pessoas durante tempos, espaços de tempos diferentes. E mesmo assim, tudo se conecta de uma forma perfeita. Isso. A gente vê no Antigo Testamento uma espécie de quebra-cabeça, né? Que cada profecia é uma peça que vai dando a moldura que é Jesus de Nazaré. Então, Zacarias profetiza, Davi profetiza. Davi profetiza, por exemplo, ele diz assim no Salmo 16, porque não permitirás que o teu santo veja a morte e que nem o seu corpo veja decomposição. Aí Davi morreu, seu corpo viu decomposição. Mas Pedro entende que Davi estava falando de Jesus. Sendo ele profeta, disse Pedro, profetizou que o Messias morreria, mas o seu corpo não chegaria a se decompor, porque antes disso Deus o ressuscitaria. E ele confronta o Sinédrio dizendo justamente isso. Olha, quer uma prova? É que o sepulcro de Davi está entre nós. E aí está a sua carne em decomposição. Agora vá lá no horto, perto de onde Jesus foi crucificado, e procure o falecido. Ele não está lá mais, né? Amém. Então, o que Davi disse 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos, veja o tempo, o espaço de tempo, e Deus foi fiel em cumprir.
Amém. Glória a Deus. E irmã Junaide, olhando o nascimento de Jesus pela perspectiva da jovem Maria, foi fácil ela aceitar essa grande missão? Certamente foi bem difícil para Maria receber essa tão nobre e difícil tarefa de abrigar no seu ventre o maior presente que a humanidade já recebeu, que foi o Salvador Jesus Cristo. Era noiva do jovem carpinteiro José e recebendo essa missão, não é? Embora não compreendendo totalmente o propósito de Deus para a sua vida, isso trouxe várias implicações, não é? Não seria fácil para ela explicar aquela situação, já que não era casada com José e também o que estava sendo gerado no seu ventre era do Espírito Santo, não é? Certamente foi muito difícil, mas nós temos, através do exemplo de Maria, um coração, nós vemos no exemplo dela um coração de serva, um coração disposto a obedecer à vontade de Deus, um coração submisso. E nós, quando olhamos para Maria, devemos imitar esse comportamento, não é, dela quando diz, seja feita conforme a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim todo o propósito de Deus. Isso é magnífico, é extremamente impactante para nós, não é? Diante de tantas incertezas, aquele coração humilde e simples recebeu a promessa de Deus e, como eu já disse, abrigou em seu ventre o maior presente que todos nós já recebemos. Glória a Deus. Pastor, a gente vai a um pequeno intervalo, né? Você que está aí participando, não saia. Nós já vamos voltar com a conversa e já compartilha aí com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais EADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial e a gente volta já já. Se fez de nós, que amor grandioso, maravilhosa luz que envolve ali Jesus na noite em Belém. Homem Deus se fez de nós, o Cristo Rei nasceu, Deus se fez de nós naquela. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Ajoelhai, ouvi os anjos Jesus nasceu, Natal, 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 noite feliz. Amém! Nós estamos de volta ao seu Espaço Jovem e o programa de hoje é sobre o verdadeiro sentido do Natal. E desde já a gente quer agradecer a você que está aí, né, nos recebendo na sala da sua casa. É maravilhoso a gente compartilhar mais uma data tão importante com você pertinho da gente. E nós recebemos muitos vídeos de perguntas, né, dos jovens para os nossos convidados, o evangelista Marcelo Teles e a nossa irmã Gilnaide. Vamos à primeira pergunta lá da jovem Arielle Lira, de Petrolina. Vamos conferir? Paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e todos que fazem parte do Espaço Jovem. Me chamo Arielle e congrego aqui na Matriz, em Petrolina. Gostaria de fazer uma pergunta aos convidados. Qual a importância das profecias bíblicas a respeito do nascimento do Messias, já que em Mateus fala que ele nasceria de uma descendência específica, em um local específico, iria para o Egito e também viveria em Nazaré?
Amém. Deus abençoe todos os jovens, né, que fazem parte da filial em Petrolina. E já falamos no começo, né, pastor? Já foi dada uma pincelada da importância desses detalhes. Esses detalhes não foram falados por acaso, né? O senhor podia reforçar aí a importância do porquê de cada detalhe ser registrado na Bíblia? Muito bem, evangelista. Só uma curiosidade que cada evangelista, né, do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tiveram um estilo próprio de escrever. Não foi simplesmente porque cada pessoa escreve de uma forma, mas também por causa do público-alvo que eles queriam alcançar com a mensagem de Cristo. Por exemplo, por que Mateus deu tanta ênfase às profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus? Porque ele estava escrevendo, né, a priori para os judeus. Então ele sabia que os judeus tinham os oráculos do Antigo Testamento e que só aceitariam a mensagem, né, de Cristo, de Jesus como o Cristo, se de fato este tivesse preenchido essas profecias do Antigo Testamento. Daí porque, quando Maria recebe a visita angelical, ele diz, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Então, Jesus nasce em Belém para que se cumprisse o que foi dito o profeta, e tu, Belém, és a menor das cidades de Judá, mas de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, Miqueias sempre, quero dizer, Isaías é citado por Mateus, e Mateus sempre tem a preocupação de mostrar que Jesus está cumprindo as profecias do Antigo Testamento por causa do público para quem ele está se dirigindo, né? Já Marcos, ele se dirige aos romanos e ele relata os feitos miraculosos de Jesus, né, para chamar a atenção de que Jesus não é um homem comum, é um homem que abre os olhos dos cegos, é um homem que faz os mudos falarem, que levanta os paralíticos, que ressuscita os mortos. Já Lucas, que escreve para os gregos, ele sabia que os gregos dão valor a um homem pelo que ele disse. Daí porque Lucas é chamado o Evangelho Parabólico, porque Lucas dá ênfase ao que Jesus disse, às parábolas de Jesus. E João, que é chamado o Evangelho Universal, ele dá ênfase à natureza divina de Jesus. Ele tem uma gênese nascendo no espaço-tempo como homem, mas ele como verbo já estava desde o princípio, né? Então aí vai falar a respeito da natureza divino-humana deste menino Deus, que foi cantado agora há pouco, né? Que recebeu de Deus a maior e a mais sublime tarefa de salvar a humanidade. Então, essas profecias do Antigo Testamento, como já falamos, se cumprem literalmente na pessoa de Jesus. Então, cada cristão deve ter segurança quanto a Jesus ter sido o cumprimento profético do Antigo Testamento. De fato, só ele, mais ninguém, cumpriu todos os requisitos estabelecidos na palavra de Deus. Amém. Amém. E pastor, já fica uma sugestão, né, para os jovens, adolescentes, irmãos que estão nos participando, porque a gente também tem jovens, pastor, de até 102 anos que assistem todos os sábados o Espaço Jovem. Né? E já fica nossa saudação, né? Isso. E já fica a sugestão, né, para nessa época de Natal, já que estamos falando tanto sobre o nascimento de Jesus, da pessoa em casa, né, no seu devocional, estudar as profecias que falam acerca do nascimento de Jesus. É uma boa ideia, né? Com certeza. Eu, particularmente, sou amante das profecias bíblicas. Eu considero que a Bíblia, como já disse, é um livro sem igual por isso, né? Porque Deus falou antecipadamente coisas que teve o seu devido cumprimento na história. Então não tinha como ser de outra forma, senão um livro sobrenatural, né? Um livro que mostra que é de origem divina, não é isso? É atestado pelas profecias que foram faladas por homens simples, por homens vivendo em locais diferentes, em épocas diferentes, mas que quando a gente analisa, só para o senhor ter uma ideia, né? O anjo Gabriel visita Daniel quando ele está orando, né? Em Daniel capítulo 9. Precisamente os versículos 24 a 26, ele vai dizer um espaço de período na história em que o Messias viria, né? 7 semanas e 62 semanas. Então, quando se soma 62 com 7, dá 69 semanas. E aí o Messias viria aí, né? E esse anjo que visitou Daniel e falou a respeito da vinda do Messias, justamente nessa data, é o mesmo anjo que visita Maria.
o mesmo anjo, inclusive o mesmo mensageiro celestial, preste atenção nisso, e visita ela dizendo que ela ia ficar grávida. Quer dizer, passou-se o tempo, mas o Deus que prometeu a Daniel cumpriu em Maria e enviou o Redentor ao mundo. Então, isso deixa a gente admirado. Vez por outra, quando estou em casa, minha esposa sabe disso, nos meus estudos devocionais eu começo a chorar, falar línguas estranhas, né? Porque eu fico admirado com o conteúdo das Escrituras. Glória a Deus. Amém. E a gente tem mais uma pergunta da jovem Isabela Santos, lá de Cajueiro Seco, da área 14. Vamos ver? Paz do Senhor, pastor Samek, irmã Zenate, e a todos do Espaço Jovem. Me chamo Isabela Santos, da congregação de Cajueiro Seco, área 14. Eu gostaria de saber dos convidados quem seriam os outros símbolos para o nascimento de Jesus Cristo. Olha aí, quem seriam os outros símbolos para o nascimento de Jesus Cristo? Quem inseriu outros quem inseriu. símbolos para o nascimento de Cristo? Muito bem. A gente sabe que entre o que aconteceu e passando o tempo, a tendência é as pessoas começarem a distorcer o sentido original, não é isso? Inclusive, a proposta nossa hoje é falar do sentido original do Natal, não é isso? Há uma tendência em as pessoas fazerem substituições a respeito do que aconteceu com o passar do tempo. Deus, por exemplo, preocupado, né, que a mensagem original chegasse aos corações, ele orientou os escritores, né, isso, a não apenas passarem o que aconteceu por tradição oral, mas registrassem, porque o registro dá mais segurança ao fato. Senão fica aquele telefone sem fio, né, que todo mundo conhece. Quando chega no final, né, a irmã sabe, já não é a mesma coisa que saiu no princípio, né? Então a tendência é as pessoas começarem a colocar no Natal o que a gente vê hoje, né? A inserção de vários elementos que em nada tem a ver com a proposta original, não é isso? Termina fugindo um pouco do real sentido, né? Isso, e corrompendo até, né? Por exemplo, essa questão mercantilista, as pessoas ficam muito preocupadas em apenas adquirir uma roupa nova, trocar presentes, e se a mesa está farta. Mas se o Natal é somente mesa farta, o que dizer daquele que padece necessidade? Se o Natal é somente trocar de roupa, e aquele que não pode comprar, ele vai ficar sem o Natal? Se o Natal é somente troca de presentes, e aquele que não teve um ano que perdeu alguém na pandemia, está até vitimizado, até adoentado, às vezes hospitalizado, porventura para este que não tem essas regalias não haverá Natal, mas Cristo é Cristo dos povos. Amém. Jesus foi celebrado entre os pastores, mostrando que ele é Cristo do populacho, não é isso? Ele foi celebrado pelos magos, ele é Cristo da elite. Ele foi celebrado pelos anjos, ele é Cristo dos seres angelicais. Aleluia. E até a estrela celebrou de alguma forma, porque os céus manifestam a glória de Deus, até o universo celebrou a vinda do Cristo. Então nós temos que nos livrar de tudo aquilo que vem sendo inserido nessa festa, tentando desbotar, manchar, corromper, distorcer, distrair e nos atermos ao que é o sentido original. Amém. Jesus na manjedoura é o cumprimento profético do Antigo Testamento e a intervenção de Deus no espaço-tempo para salvar o homem, mostrando que ele veio humilde, como foi profetizado, mas veio com a nobre missão de salvar a raça humana. Amém. Glória a Deus. E essa mensagem de esperança, pastor irmã Junaide, ela está acessível, né, para todos, independente de condição financeira, como o pastor bem falou, né? Se você tem hoje a capacidade de comprar presentes, mas se também não tem, se tem a oportunidade de trocar de roupa, mas também se não tem, essa mensagem de esperança ela está acessível para todas as pessoas, né? É verdade. Essa é uma época do ano em que as pessoas estão bem reflexivas, né? E é bom a gente aproveitar o momento para trazer à memória as nossas motivações, o que nos motiva a agradecermos a Deus. É óbvio que nós estamos aqui nesse dia, nessa oportunidade, falando a respeito do Salvador, não é? Então, é bom a gente pensar que não só em dezembro, não só em Natal, mas durante todo o ano, esse sentimento deve permear o nosso coração, não é? De que se Jesus não tivesse nascido, nós não teríamos a salvação.
né? Da qual advém as outras coisas, né? Nós devemos priorizar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Não teríamos uma mensagem de esperança, como o evangelista falou, uma mensagem de consolação, não é? Há tantos corações que estão precisando dessa mensagem. Então, essa é a época apropriada para nós refletirmos quais são as nossas motivações. Será que estamos mais preocupados com a roupa nova, com o que nós vamos comer? Ou já paramos para pensar que o verdadeiro sentido do Natal e o verdadeiro presente de Natal nós já temos à nossa disposição, que é o Senhor Jesus. Amém. O melhor Glória presente a Deus. de todos, né? Glória a Deus. E nós temos mais uma pergunta também, do jovem Luiz Felipe, lá do Cabo de Santo Agostinho, setor 1. Vamos conferir? A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e a todos que estão aí no estúdio do programa Espaço Jovem. Eu sou Luiz Felipe, faço parte do Templo Matriz, aqui no Cabo de Santo Agostinho, setor 1. E eu tenho uma pergunta para fazer, é voltada para a área de simbologia. Eu quero saber se os símbolos modernos representam o verdadeiro Natal. Amém. Deus abençoe Luiz Felipe e todos os jovens lá Amém. do Cabo. E eu acho que voltamos aí para as motivações, né? É normal hoje a gente ver a cidade diferente, os shoppings, né? Todos iluminados, cheio de luzes, cheio de enfeites. Mas nós sabemos que o verdadeiro sentido do Natal não está no pisca-pisca, não está no bichinho que está ali pendurado, né, pastor? Vai muito além disso, né? Além disso, a motivação, como a irmã Junaide falou, né? A gente tem uma tendência de se distrair, né? Essas coisas tentam distrair, chamar a atenção e roubar, sequestrar o sentido original das coisas, tal qual com a Páscoa, não é isso? Isso. Com o passar do tempo, o comércio se apropria disso porque quer vender bastante. Não é pecado o comércio querer vender, né? As pessoas vivem do comércio também, né? Essa história de comércio é muito antiga, de trocas, né? Eu tenho feijão, você tem arroz e a gente troca para um ter feijão e o outro ter arroz também. Agora, o que não pode é a gente confinar, deter esse evento somente a isso. Não. A gente tem que, embora haja essas distrações, a gente tem que atingir o sentido original. E o sentido original é Jesus. Jesus é o aniversariante e é também o presente. Veja que coisa interessante, não é? Os anjos, teve uma cantata celestial por ocasião do nascimento de Jesus e Lucas registra isso, né? Que apareceu para os pastores uma milícia celestial. E eles disseram assim, eis que hoje vos trago, quero dizer, novas de grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, a mensagem de salvação, ela mostra que a vida é mais do que comida e bebida, que nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual, né? Além dessa daqui. Né? Então, eles vieram com essa mensagem, pare um pouquinho, vocês estão preocupados apenas em comprar, comer, vender, casar, se dar em casamento, mas eu tenho uma mensagem para vocês. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, 3 títulos Jesus recebe aí, Salvador, Cristo e Senhor, né? Então, ele veio para justamente tirar as distrações que a gente tem com as coisas do dia a dia e mostrar, você precisa de salvação e eu sou o Salvador prometido no Antigo Testamento. Deus me enviou, né? Jesus está querendo dizer isso através da mensagem dos anjos. Deus enviou Jesus para redimir o homem dos seus pecados. O próprio nome Jesus, que foi dito pelo anjo em Mateus 1:21, já encerra a sua missão. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Então, você que está assistindo aí, né? O Senhor está falando com você também. E o verdadeiro sentido do Natal é Jesus Cristo. Vai além do próprio presépio, né, pastor, também, né? Sim, quantas pessoas estão preocupadas hoje em ter o presépio, se não tiver, não é a mesma coisa, o Natal não é feliz, mas a gente sabe que o sentido verdadeiro, central, é Jesus, não é isso? Com certeza, evangelista. Mais do que um pinheiro dentro de casa, eu preciso ser uma árvore que dê bons frutos. Isso aí. Mais do que pisca-pisca, eu preciso ser
luz do mundo. Eu é que tenho que ser esse pisca-pisca, me permita assim, não é? Eu é quem tenho que irradiar a luz de Cristo. O apóstolo Paulo diz, para que sejais sinceros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Não é isso? Então a gente é os astros, as estrelas. A gente olha para o céu à noite e vê tudo escuro, mas vê aqueles pontinhos luminosos. Então nós temos que ser esses pontinhos luminosos aqui, nessa terra abalada pelo pecado, tão corrompida, tão perversa. Nós temos que ser essa luz no meio das trevas, né? Então, tenho que ser uma árvore frutífera, tenho que ser a luz. Do que adianta colocar um presépio dentro de casa onde há desarmonia, infidelidade conjugal, onde não há respeito, não é verdade? Onde há bate-boca e destruição. Não adianta. O que importa é que Jesus venha nascer no presépio do nosso coração. Aleluia. Na manjedoura da nossa vida, não é? Eu me alegro em saber que ele não nasceu em berço de ouro, porque eu entendo que ele cabe em mim. Glória a Não é Deus. isso? Se ele nascesse em berço de ouro, então Deus ia escolher só a elite para salvar. Mas quando ele foi colocado na manjedoura, a mensagem é essa. Eu nasço aonde há espaço. Aleluia. Não é isso? Então, se há espaço na nossa vida, Amém. ele cabe ali e pode trazer uma grande transformação. Glória a Deus. E a gente pode aproveitar também, irmã Junaide, e dizer que esse momento de Natal é um momento também de reflexão, né? O pastor aí falou, né, da nossa prioridade, da nossa obrigação como cristão. E é um momento da gente parar para pensar um pouquinho e ver, rapaz, será que eu estou realmente representando Cristo para o mundo, para a minha família, para os meus colegas de trabalho? Será que o ambiente da minha casa está sendo aquele ambiente de comunhão, onde a presença de Deus está reinando, né? Onde Jesus é o centro? É um momento de reflexão para isso Não também? adianta só fazer a festa de Jesus, né? Tem que convidar ele para a festa também. É verdade. Essa época de final de ano, onde a gente se reúne com a família, né? No nosso caso, nós hoje podemos dizer que 90% da nossa família serve ao Senhor. Glória a Deus. O que não acontecia nos natais anteriores, mas a cada ano Glória a Deus foi Deus. acrescentando a nossa Aleluia. família. E hoje nós chegamos no seio familiar e ficamos imensamente alegres, né? Onde a palavra tem espaço, Glória a a Bíblia Deus. está no centro, não é? Antes de nos reunirmos para comermos alguma coisa, para nos alegrarmos, nós temos aquele momento de reflexão, apresentando aos nossos familiares, até aqueles que não conhecem ao Senhor, o verdadeiro sentido do Natal. E é tão bom porque os corações estão como uma terra bem fértil, né? E é a oportunidade para a gente falar a respeito da salvação, do amor de Deus, né? Esse amor tão grande que a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira Glória que a deu o Deus. seu Filho unigênito. Então, é muito bom aproveitar essa oportunidade, aproveitar as festividades de final de ano para anunciar a nossa família, né? Nós devemos pregar o Evangelho em todo mundo, mas começa dentro da nossa casa, ensinando às nossas crianças o verdadeiro sentido do Natal. Há tanto bombardeio de informações, tantas coisas distorcidas. E para se deparar com o falso, nós precisamos ensinar aquilo que é verdadeiro. Aleluia. Então, no seio familiar é um momento especial, um momento propício para pregarmos a palavra de Deus, né? Trazer essa mensagem de paz. E é tão bom quando a gente está no seio familiar e a gente escuta de um parente, eu estou sentindo uma paz tão grande. E é isso que a palavra de Deus proporciona a todo aquele que abre o seu coração. Essa paz que excede todo o entendimento, né? Foi essa mensagem que o anjo trouxe. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. É essa mensagem que deve ser anunciada durante o Natal e todos os dias do ano, que Jesus, Ele é o nosso Salvador. E Ele deseja entrar no seio familiar. Amém. Para fazer uma transformação, entrar com paz, com salvação, com harmonia. Então aproveite esse momento entre família para falar a palavra de Deus para os seus familiares. Nós vivemos numa correria tão grande, não é? Às vezes passamos o ano inteiro
E as oportunidades de nos encontrarmos são tão poucas. Então, devemos aproveitar as oportunidades para, entre os nossos queridos, anunciar que o amor de Deus foi derramado na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. E olha, ainda tem mais programa, a gente só vai para o intervalo bem rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta. Então ainda dá tempo de você chamar todo mundo, que a gente tem mais um bloco. Amém? Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Mais maravilhoso que minha mente compreenda, mais maravilhoso que eu possa ver, vai mais alto que os meus sonhos. Ele é mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito mais, mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso que tudo, enfim, mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Amém! E nós estamos chegando, ao último bloco do Espaço Jovem. E desde já nós queremos agradecer a você, que ficou ligadinho com a gente até agora. E também, olha, assista a transmissão nos canais do YouTube, IEADP Oficial e Rede Brasil Oficial. Bem, os nossos convidados de hoje são o evangelista Marcelo Teles e também a nossa irmã Gilnaide Teles. E o nosso tema, o verdadeiro sentido do Natal. Nós vamos continuar a nossa conversa aqui com a próxima pergunta, que creio que muita gente já teve essa curiosidade. Qual é o significado dos presentes que Jesus recebeu? E aí, pastor? Evangelista, é muito interessante essa pergunta, porque tanto o nascimento de Jesus como as coisas que aconteceram subsequentes a este evento são cercadas de mensagens de Deus, a respeito da identidade deste menino, não é isso? Que é mais do que um profeta, porque outros homens de Deus já haviam nascido durante a história e foram canais de Deus para transmitir revelações de Deus, principalmente ao povo de Israel, Israel estava acostumado a ver profetas como Moisés, Jeremias, Elias, Eliseu, mas quem era esse menino? Os anjos disseram aquele tríplice título que ele recebe, Salvador, Cristo e Senhor. Mas de repente chegam homens de outras nações. Jesus já não está como criança na manjedoura, já estava numa casa com Maria e José. E os magos vieram trazendo 3 presentes. Não sabemos a quantidade dos magos. Alguns objetam que tenha sido 3 magos por causa do número de presentes. Mas a Bíblia não diz claramente. Diz que esses homens de outras nações, eles vêm em cumprimento de um salmo, Salmo 72, que diz que o Messias seria visitado por povos de outras nações. E eles trazem ouro, incenso e mirra. E sempre o presente fala muito a respeito de quem está recebendo. Quando a gente vai, por exemplo, presentear alguém, a gente procura, nesse presente, identificar o objeto com a pessoa, Então, não é demais dizer que quando eles entregaram esses 3 elementos,
ouro, incenso e mirra. O ouro é símbolo de realeza. Isso porque a coroa real era feita de ouro, não é isso? Principalmente Salomão, né, disse que na época a prata não tinha valor na época do reinado de Salomão, porque praticamente tudo era feito de ouro, não é isso? Mas Jesus disse assim, aqui está um que é maior que Salomão, né? Então ele, como criança, é reconhecido como o rei, não é isso? O rei. Entregar ouro a Jesus era reconhecer sua identidade real. Ele é o descendente de Davi, não é isso? Ele é o prometido pelas escrituras do Antigo Testamento. Então, interessante essa pergunta que os magos, por não acharem o local de imediato, eles vão direto a Pilatos, a Herodes, quero dizer, corrijo. E Herodes vai procurar onde é que está escrito a profecia do lugar onde ele nasceria. E a pergunta dos magos é, onde é nascido o rei dos judeus? Olha, ninguém nasce rei, nasce príncipe e só passa a ser rei depois que o rei morre, porque a monarquia é hereditária, não é? Mas Jesus é o único nascido rei e entregam a ele justamente o ouro, dizendo, esse menino não é qualquer menino, ele é o descendente de Davi, ele é o herdeiro legítimo do trono de Davi e reinará para sempre. O anjo Gabriel disse isso a Maria, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Por conseguinte, também entregam incenso. E o incenso, embora utilizado nas culturas pagãs, em Israel o incenso não deveria ser feito para uso próprio. O incenso sagrado deveria ser unicamente, exclusivamente dedicado a Deus. Então, o incenso é um símbolo do louvor, da oração. Quando se entrega incenso àquele menino, se está falando de sua identidade divina. Ele é mais do que rei, ele é um rei divino. Êxodo 30, versículo 34 a 38, vai falar dos ingredientes que devia compor o incenso no Antigo Testamento, né? Em Apocalipse 5 e 8 é dito que um anjo tem na mão harpas e salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, entregar incenso a Jesus é dizer, a ti se fará orações, né? Em teu nome se invocará e se obterá respostas. E Jesus ensinou isso, tudo o que perdides ao meu Pai, em meu nome eu o farei. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. Então o incenso fala de sua identidade divina. E a mirra, que é uma substância extremamente odorífera, né, que tem um odor muito agradável, e ao mesmo tempo ela não é tão agradável ao paladar, ela não é comestível. Então, se por um lado ela é cheirosa, por outro lado ela é amarga. Isso fala do seu sofrimento. O testemunho de Jesus seria como o bom perfume entre as nações. Ele é separado dos pecadores, feito mais sublime que os céus. Hebreus 4:15, em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Pedro chama Jesus de Cordeiro Imaculado e Incontaminado, uma referência clara ao Cordeiro Pascual, né, que tinha que atender esses pré-requisitos para ser considerado como o Cordeiro da Páscoa. Mas a mirra tem o seu lado amargo. Isso fala do sofrimento que Jesus teria que passar. Ele teria que ser zombado, cuspido no rosto, né, seria espancado, coroa de espinhos, teve os seus pés e suas mãos traspassados. A expressão crucifixo, por exemplo, é fixar numa cruz. Literalmente, ele foi suspenso, né, numa cruz. E isso é extremamente histórico, porque na época havia essa pena capital que os romanos adaptaram. Eles não são os criadores da pena capital por crucificação, mas eles aderiram e faziam isso com os piores criminosos. Então, Jesus, ele passou por esse suplício, por essa dor, mas com um propósito de nos substituir. Ali era o nosso lugar. A alma que pecar, essa morrerá. O Antigo Testamento encerra dizendo assim. E o Novo diz, o salário do pecado é a morte, que é a mesma coisa, não é verdade? Então, por que Jesus teve que morrer? Porque ele assumiu a nossa pena capital. Ele pagou a nossa dívida para que, pela fé nele, nós pudéssemos estar livres. Então, esses três presentes falam da tríplice identidade de Jesus, né? Ele é rei, ele é divino e ele é humano. E como humano, ele também experimentou do sofrimento. Glória a Deus, e tudo por amor, né, pastor? Sim. Amém.
Jesus disse isso: ninguém tem maior amor do que este, do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Alguém pode até executar uma tarefa forçado, mas Jesus disse: eu dou a minha vida voluntariamente, porque eu tenho o poder de dar e tomá-la de volta. Então ele fez por altruísmo, um sentimento, uma virtude que leva alguém a desejar o bem de outro em detrimento de si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. A gente já está caminhando para o finalzinho do programa, pastor. Mas para ficar bem claro para quem está em casa nos assistindo, né, irmã Gilnaide, como é que deve ser comemorado o nascimento de Cristo hoje? A gente já falou, né, em determinados momentos do programa, a gente já citou, mas para que fique fixo. Muito bem. Nós cristãos evangélicos temos o hábito, né, de nas congregações fazer aquela cantata que já virou uma tradição cristã protestante, não é verdade? Nós nos reunimos antes de celebrar em família, né? O coral ensaia hinos, um repertório maravilhoso que fala a respeito de todas estas verdades bíblicas que nós mencionamos durante o programa. Então há aquele momento de louvor, de adoração, onde a nossa alma se enche, os nossos olhos lacrimejam, inevitavelmente, porque nós vemos em Jesus a providência da salvação desde os tempos eternos, né? E depois dali a gente vai celebrar em família, isso. Não é, irmã Gil? É verdade. Nós falamos no início, né? Foi falado aqui que os anjos, aquele coro angelical, em uma só voz, começou a adorar a Deus. E a melhor forma de nós comemorarmos, de agradecermos a Deus pelo presente que Ele enviou para nós, é estarmos juntos, adorando, louvando, como nós fizemos aqui hoje, né, nesta oportunidade, oferecendo a Deus o nosso melhor, a nossa adoração. A gente geralmente vê final de ano as pessoas com tantas motivações, né? Eu vou pintar minha casa, eu vou me preparar, e mudam os móveis, arrumam tudo, mas o principal que nós devemos fazer é que a nossa vida, a nossa família, a nossa casa se encha de gratidão e de adoração a Deus. E a melhor forma de nós comemorarmos, de agradecermos a Deus é indo com a nossa família para o templo, para a igreja, adorá-lo e agradecer a Ele e entregar o melhor das nossas vidas para o Senhor, porque Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes entregou por nós. Então nós devemos dar a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, com muita alegria e com muita gratidão. Glória a Deus. E quando vai chegando esse momento de Natal, né, o senhor falou da cantata, né, que nós temos nos nossos templos. Isso. E é um momento lindo, pastor, porque a gente vê que toda igreja está envolvida, né? Isso. Desde os irmãos mais idosos, temos jovens, adolescentes, crianças também participam, e cada um com o seu talento servindo ao Senhor, né? Tem uns que tocam, tem uns que Isso. cantam, tem aqueles que estão regendo os corais, e tem a ministração da palavra. Isso. E a gente sai alimentado espiritualmente e depois vai se reunir com a família, né? Para ter aquele outro alimento que também é bom, né? Muito bom, excelente, né? Nosso pastor sempre orienta que nas áreas, né, o culto natalino nas congregações de pequeno porte ocorra no dia 24, que é a véspera, e na congregação Polo, né, por assim chamar, no dia 25, né? E graças a Deus a gente não precisa fazer nem tanta propaganda. Os irmãos habituaram-se a agradecer a Deus neste dia, né, isso, indo para o templo. Tanto no dia 25 como no dia 31, onde a gente faz aquela vigília, né? Do encerramento de um ano e o nascedouro do outro. Então a gente já tem esse hábito, as crianças participam, os idosos participam. Quando vai se aproximando já outubro, novembro, já se vai falando a respeito da cantata. E é um momento muito bom. As pessoas não evangélicas também nos dão o prazer de sua presença. Muitos aceitam a Jesus como Salvador, né? Emocionados, tocados pela mensagem a respeito do nascimento de Jesus. Então, é bom até reforçar isso, evangelista, que a gente não fique de fora desta cantata, né? Participe na área onde você faz parte, na filial, né? Isso, no setor onde você congrega servindo a Deus. Faça um teste, ao invés de viajar, ao invés de dar ênfase a alguma coisa pessoal, faça do Natal o que ele realmente é. O Natal não é antropocêntrico, ele é cristocêntrico. Glória a Deus. Cristo está no centro desta festa. Então, prove isso com as suas atitudes. Chame a família, pai, mãe, filhos,
vamos devidamente, não é? Seguindo os protocolos, não é isso? Com a máscara, álcool gel, não é isso? Mas vá para o templo, cultuar a Deus, agradecer por Ele ter enviado Jesus para salvar o mundo, e depois você vai para a sua festa particular com a sua família, seus amigos, dentro da sua casa, não é? Evite locais assim que possa adoecer. E será de bênção para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E já que a melhor forma de comemorarmos, né, o nascimento de Jesus é adorando a Deus, vamos aproveitar, né, esses jovens abençoados para adorar ao Senhor, já que o Natal é o ano todo, né? O ano todo comemoramos o nascimento de Jesus. Então, vamos adorar a Deus? Vamos agradecer ao nome do Senhor. E você que está aí na sua casa, renda a Ele toda a glória, toda a honra. Renda tão somente ao nosso Deus. Aleluia. Toda a honra, a Ele toda a glória. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Já estamos chegando, caminhando, né, para o final do programa, pastor. E nós queríamos terminar, né, concluir, perguntando para ficar, né, aí no coração de todos os irmãos e amigos que estão participando, qual é o real sentido do Natal? Lógico que já tocamos aqui desde o começo do programa, mas qual seria a sua mensagem para os nossos amados irmãos que estão ouvindo e participando da programação? Muito bem, evangelista. A gente pode encerrar, né, de tudo que a gente comentou a respeito do Natal, de que o que faz de Jesus uma pessoa especial, além do seu caráter em si, do que Ele é, né? Ele é Deus em forma humana. João deixou isso bem claro: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
ele operou milagres, ele perdoou pecados, o que é uma atribuição exclusivamente divina. Ele violou as leis da natureza, o que um ser humano não consegue fazer. Ele andou por cima da água, das águas. Então ele mostrou-se onipresente quando disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. Então alguém só pode estar em vários lugares ao mesmo tempo se ele for onipresente, o que é uma atribuição exclusivamente divina. Mas Jesus também é especial por causa da sua missão. Ele não veio simplesmente para mostrar como é que a gente tem que viver, sendo um servo fiel como foi. Não. Ele veio para levar os nossos pecados. Aleluia. A Bíblia nos diz o que Isaías já havia profetizado. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele transportou sobre ele a penalidade pelo nosso pecado. Jesus disse de sua missão quando salvou Zaqueu. Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar. 2 verbos aí interessantíssimos que falam do interesse de Deus, de que ninguém se perca, de que o homem seja resgatado, seja recuperado. Então, a mensagem do Natal é a mensagem da restauração, da reconciliação do homem com Deus. Na verdade, nunca houve obstrução entre Deus e o homem, mas entre o homem e Deus, sim. Mas Jesus, ele é o pontífice, ele é o construtor de pontes. Ele é aquele que veio justamente para reatar, né? Parece uma redundância, mas ele veio fazer o elo de ligação, né? Podia ser só elo, já é de ligação, mas é uma redundância bonita. Ele veio fazer a construção desta ponte, por que não dizer ele é a própria ponte? Então aproveite esse momento do Natal, para fazer uma introspecção, né? Olhar para dentro, ver que você é mais do que um corpo. Dentro desse corpo há uma substância imaterial, que é a alma e espírito, que provém de Deus. E Deus não quer que depois que o seu corpo tombe aqui na terra, você, né, vá para um lugar distante dele. Que o que seria o inferno, que as pessoas evitam falar? Um lugar distante de Deus. Mas o céu é o lugar onde a gente está perto de Deus. Aleluia. Então Jesus veio trazer o céu para nós, para depois levar a gente para o céu. Não é verdade? Então Jesus, ele faz essa ligação entre os céus e a terra. Paulo disse que na cruz ele reconciliou, né, os céus e a terra. Então Cristo, ele faz essa ligação. E essa é a mensagem principal, evangelista, que a gente quer destacar para você que não é evangélico, um jovem ou alguém já casado, uma criança, um adolescente. Aproveite o Natal para olhar, né, para as Escrituras Sagradas e ver que se cumpriu o que foi predito, que viria o Salvador em forma humana. Deus não confiou a reis, a juízes, a sacerdotes nem a profetas. Para a salvação, ele disse: quem vai sou eu mesmo, não é? Porque Jonas disse: a salvação vem do Senhor. Então Deus não queria confinar isso a ninguém, dar a ninguém essa tarefa. Ele disse: eu mesmo vou na pessoa do Filho, né? Por isso que Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então essa é a principal mensagem do Natal. Glória a Deus. E irmã Junaide, hoje nós já estamos no dia 26, né? Pensando em ontem, talvez tenha alguém que está assistindo o programa e pensando no dia de ontem, também no dia 24, fez aí uma inspecção, uma retrospectiva, e às vezes foge as palavras, é um nervosismo, viu? Batendo paciência, e percebeu que teve muita coisa no seu Natal, porém faltou o mais importante, que é Jesus. Caso alguém tenha percebido isso, hoje ele ainda tem a oportunidade, se ele se desejar entregar a Jesus, Jesus está disponível para essa pessoa? Com certeza. Jesus está disponível a todos e a qualquer hora. Glória a Deus. Né? Se esse momento nos traz essa reflexão da necessidade de salvação, né, que nós obtemos através da pessoa de Jesus, se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, você pode fazer até agora. Né? Dobrar os seus joelhos aí onde você estiver e agradecer a Deus por tão grande presente, que é a nossa salvação. Deus nos deu a maior prova de amor, vindo ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, e nos garante a salvação a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer pessoa
que se entregue a Jesus. Então, faça do seu coração uma manjedoura, como já foi falado. Aleluia. Abra o seu coração para Jesus. Ele quer você, a sua alma, a sua vida. Glória a Deus! Quando José e Maria chegaram de Nazaré a Belém, não havia lugar para eles. As estalagens estavam todas ocupadas. O Filho de Deus não encontrou lugar para nascer entre os homens e nasceu em uma humilde manjedoura, entre os animais. O Criador do universo e Salvador do mundo nasceu no mais humilde dos berços. Sendo rico, se fez pobre. Sendo eterno, entrou no tempo. É verdade, e ainda hoje, muitos lugares estão cheios demais para receberem Jesus. A gente falou aqui, né, que às vezes a gente se perde, a gente corre tanto o ano todo, fica preocupado, né, com a nossa vida, com os nossos afazeres, e possa ser, né, que em algum momento você também não tenha deixado um lugar ali reservado para Jesus. O Natal chegou mais uma vez. As ruas, né, estão enfeitadas, as lojas se esforçam para atrair consumidores. Há lugar para o comércio, há lugar para o lucro, há lugar para os homens, mas muitas vezes não há lugar para Jesus. Amigos e familiares se encontram, festejam e diversas vezes Jesus nem é lembrado. Como a gente falou, né, o dono da festa às vezes não é nem convidado. A gente precisa, né, nessas épocas, parar e lembrar e devolver o Natal ao seu verdadeiro dono. É isso aí. O Natal não é presente, como o pastor falou, do homem para o homem. É presente de Deus Amém. Para o homem. É a festa da graça, é a festa da salvação. Isaías, no capítulo 9, verso 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Amém. E o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. O Natal é a boa nova do nascimento de Jesus. É o cumprimento de um plano que foi traçado na eternidade. É a encarnação do Verbo de Deus. A gente vê isso em João 1 e o verso 14, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Natal é Jesus sendo apresentado como Salvador do mundo. Natal é boa nova de grande alegria para todo o povo. É a prova do grande amor de Deus por nós, que nos amou de uma tal Amém. maneira que deu o seu único Filho, Amém. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Pastor Marcelo Teles, irmã Gilnaide, nós estamos agradecidos a Deus. Estamos agradecidos também ao nosso pastor presidente pela oportunidade, né, de nos permitir, abençoando o Espaço Jovem com a presença desse nobre casal, né, que estamos sempre aprendendo na igreja, Amém. nos congressos, né, os jovens aí devem estar aí torcendo para quando chegar o congresso estar encontrando o senhor e os demais irmãos que sempre estão cooperando com o nosso pastor. Mas hoje temos a oportunidade de tê-lo aqui, que queremos agradecer em nome de toda a equipe Amém. do Espaço Jovem. E já vamos orar para que tenhamos aí uma parte 2 ou Amém. parte 3, quem sabe. Né? Pastor, fique à vontade para deixar sua palavra de agradecimento e a irmã Junaide também. Muito bem, evangelista, eu quero agradecer a Deus a oportunidade, quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, né, a confiança de cooperar com ele no santo trabalho do Senhor. Quero agradecer também a companhia, né, de vocês dois, esse casal abençoado, irmão Samek e irmã Zenato, os jovens que aqui estiveram, a equipe da Rede Brasil, que nós temos um carinho muito grande, tem sido um instrumento de bênção e vimos quão valiosa é essa ferramenta na mão do Espírito Santo, principalmente nesse momento que estamos enfrentando agora, não é? Ela foi a conexão entre a gente e o céu, né? Ajudando a gente a ficar, ainda que ausente do templo, mas o templo veio até nós, né? Através dos cultos transmitidos pela Rede Brasil. Então, Deus abençoe, eu só tenho a agradecer, para mim foi uma honra muito grande. Deus abençoe todos os telespectadores, né? Que sempre estão aí de forma fiel, acompanhando a programação da Rede Brasil. Pastor, o senhor me permite? Eu fiquei muito feliz e grata com a presença do senhor, né? Grata a Deus, grata ao nosso pastor, mas eu preciso fazer uma menção à irmã Gilnaide. Eu fico tão feliz quando vem um esposo aqui fazer companhia para mim, pastor. Então, irmã Gilnaide, fiquei muito feliz com a senhora hoje aqui. Amém. Alegria para nós. Agradecemos ao Senhor, é Ele quem nos dá, quem nos Amém. concede essas oportunidades, né? Tão maravilhosas que temos de
O centro de tudo aqui foi Amém. Jesus e foi Amém. muito bom falar o nome dele. É sempre um prazer, uma alegria falar a palavra de Deus e falar do nosso mestre amado Jesus. Também queremos agradecer ao nosso pastor a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a evangelista Samek, a irmã Zenate, todos que estão aqui, a produção do programa Rede Brasil de Comunicação. Agradecemos a todos que estão nesse instante, né, assistindo o programa Espaço Jovem, aprendendo a palavra de Deus. É uma alegria contar com a audiência de cada um e que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que esse ano tem sido um ano muito difícil, mas nós cremos que coisas melhores e maiores Amém. estão por vir, porque o Senhor está no controle de tudo. Amém. E nós só temos nesse fechamento a dizer muito obrigada, Senhor, por tudo. Amém. E por Glória a Deus. ter enviado Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Pastor, não podíamos terminar sem uma oração. Sim. Né? Queremos aproveitar a oportunidade para o Senhor estar orando por todos nós que estamos aqui e também pelos irmãos que estão participando agora em casa. Muito bem, vamos orar, nos dirigir à Majestade Santa, no nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, né? Pai querido e amado, na Tua presença, nós estamos, Senhor, tendo esse privilégio de utilizar-se, Senhor, desta ferramenta que é a Rede Brasil, para levar a mensagem aos corações de perto e de longe. Nós te louvamos pela vida do nosso pastor presidente, continua abençoando o teu servo, a irmã Judite, e todo o ministério da tua igreja. Te louvamos pela vida deste casal, Senhor, irmão Samek, irmã Zenate. Te louvamos pela vida dos jovens que se fazem aqui representar. Tu sabes que esta igreja tem uma juventude muito forte. Continua abençoando, Senhor, cada jovem, a equipe da Rede Brasil, a produção. Continua glorificando o Teu nome, Senhor, na vida de todos aqueles que estão sendo alcançados por esta programação abençoada e abençoadora. Leva as conversões, curas, milagres extraordinários. Revela o Teu braço salvador na pessoa de Teu Filho Jesus. Nós Te louvamos por tudo que aconteceu aqui neste dia. Obrigado, Senhor, pela providência da salvação na pessoa de Teu Filho amado Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E queria aproveitar e mandar também uma saudação. Tem uma pessoa aqui no estúdio que está escondidinha, é uma convidada bem especial, que é a irmã Laurinha, que é a filha do casal, que esperou aqui pacientemente com a gente. Então, saudação para a irmã Laurinha também. E temos também o esposo, né, da nossa irmã Itamara. Sim, Tá ali, glória a nos Deus. bastidores ali, esperando também. Deus abençoe. Amém. E o Espaço Jovem de hoje está chegando ao fim. Foi tão bom, né? Mas olha, sábado que vem a gente está de volta, junto com você, se assim o Senhor nos permitir. Isso aí. Que Deus te abençoe e até o próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus. Amém.